Mateus capítulo 10, Matthieu chapitre 10, versículo 1 a 16. du chapitre 1er, verset 1er au verset 16. Amém? Amen. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Simon le Cananite et Jude l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade des Samaritanos. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Et en entrant dans la maison, saluez-la. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Lorsqu'on vous ne recevra pas et on n'en écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Querido Deus, nosso Pai, Seigneur, te damos graças, meu Rei, pela leitura da Tua palavra. te donnons grâce pour ta parole. Nos instrui sobre a mesma, meu Pai. Instruis-nous sur É no elle. nome de Jesus que oramos e Au pedimos. nom de Jésus, nous te demandons. Amém. Amen. Amados, pode assentar. Queridos irmãos, Bien-aimés, estamos falando de evangelismo. on parle d'évangélisation. Nós lemos aqui Nous que avons lu registra le registre
O momento que Jesus iniciou o seu trabalho de evangelização através dos seus le discípulos. moment où Jésus envoya ses disciples. Ele mesmo já fazia isso, Il le faisait déjà. mas agora ele está treinando Mais maintenant, il entraîne os seus discípulos. ses disciples. E nesse texto que nós aqui lemos, Et dans le texte lu, nós vamos falar de três pontos importantíssimos, nous allons parler de 3 points importants e que é importante para nós também. qui sont très importants. Poderíamos explorar outros pontos, On aurait pu mas explorer vamos ficar somente com três. d'autres points, mais nous allons garder 3 O primeiro seulement. ponto que nós observamos Tout d'abord, a respeito dessa fala de Jesus com os discípulos que ele estava enviando para evangelizar. au sujet des instructions que Jésus donna à ses disciples, Nós observamos o primeiro ponto, on que s'aperçoit Jesus fala que Jésus de autoridade e poder. parle d'autorité et pouvoir. Observamos que ele lhes concede poder para esse trabalho. Il a dit que Jésus concède du pouvoir aux apôtres. Amados, pregar o evangelho de Deus, Prêcher l'évangile, e se é de Deus, s'il est l'évangile du Seigneur, teria que ser feito com o poder de Deus, devrait être fait par le não biais outro du tipo de pouvoir poder. du Seigneur et non pas un autre type de pouvoir. A pregação do evangelho sem poder de Deus, La prédication de l'évangile sans le pouvoir de preste bem Dieu atenção, é como uma arma sem munição. est comme une arme sans balle. Não serve para nada. Ça ne sert à Uma rien. arma sem munição só serve para ser apreciada. Une arme sans balle sert pour être appréciée. Assim é anunciar o evangelho de Cristo sem o poder de Deus. Et voilà, annoncer l'évangile Só sans le serve pouvoir. para ser apreciado. Ça ne sert qu'à être apprécié comme un Linda essa concept. palavra, Un beau concept, une bonne Maravilhosa. parole, c'est beau, c'est mas não bien, tem efeito nenhum. sans aucun effet. Também, pregar o evangelho de Deus sem o poder de Deus Prêcher l'évangile du Seigneur sans son pouvoir, é semelhante a um cadáver humano. c'est comme un corps humain. Só serve para ser estudado. Un corps humain après la mort qui ne sert qu'à être étudié. Pregar o evangelho de Cristo, queridos, sem poder, Sans le pouvoir du é Seigneur, torná-lo sem vida, c'est enlever la vie, sem efeito l'effet puissant, e reduzi-lo a mera filosofia et le réduire à un ou a concept mera teologia ou à un morta. type de théologie morte. Não serve para nada, Ça ne sert à rien. só para enfeitar. Os egípcios antigamente, Les Égyptiens avant, eles embalsamavam os seus cadáveres. ils embaumaient les cadavres. As pessoas mais importantes do reino, Avant, c'était des personnes les plus importantes. até hoje parece que ainda existe. Et aujourd'hui, il y a des techniques qui Mas encore para que serve aquilo? qui se ressemblent. Mais à quoi ça sert? Para nada. À rien. Para nada. Ça ne sert à rien. Assim, se você sair para pregar o evangelho de Deus, Et si vous sortez à prêcher l'évangile du Seigneur, assim, se você sair para anunciar as boas novas, si vous présentez les bonnes nouvelles, o reino de Deus, le royaume de Dieu, se não tiver o poder de Deus, sans le pouvoir de Dieu, se não sair cheio do poder de Deus, sans être rempli du pouvoir você du vai Seigneur, chegar na casa das pessoas vous arriverez chez les e gens, vai tomar um cafezinho, prendrez un vai café, tomar um chazinho, un thé, vai fazer uma fofoquinha, parler un peu, ler a Bíblia de qualquer jeito, lire la Bible ici, faz uma pregaçãozinha, petite parole, vem embora vous venez, e você só fez uma visita, et vous avez fait une mas visite não pregou o evangelho sans de prêcher Deus. l'évangile. Queridos, eu acho que tem alguém que precisa, esse ar-condicionado deve estar só no ventilador. Je pense que Alguém um que peu sabe, chaud. dê uma corrigida, un porque são diacre muitos, mas está só no conhece. ventilador, precisa dar uma corrigida neles. corrige les... Então, queridos, para pregar o evangelho de Deus, Pour prêcher l'évangile, tem que ser com o poder de Deus. c'est avec le pouvoir du Seigneur. Senão, fica sem efeito. Sinon, il n'y a pas d'effet. Glórias a Deus. Gloire à Dieu. Amados, não se prega o evangelho com uma simples empolgação.
L'évangile ne se prêche pas avec une simple Estou intonation. empolgado para pregar o evangelho. Ah, j'ai envie d'y aller. Estou animado. Je suis vraiment... Conta comigo. Ah, comptez sur moi. Você não chega na esquina Non, vous n'arriverez quando pas começar a ver a dans la rue. cara do diabo à côté. Non, ça va pas nas marcher. pessoas. Quando começar a encontrar as dificuldades. Lorsque vous rencontrez les difficultés Quando começar a ouvir ameaças. ou à être menacé, Você corre vous courez mais do que o Alain Prost plus vite corria. qu'Alain Prost. Não se atreva a pregar o evangelho. N'allez pas prêcher Não se l'évangile. atreva a evangelizar Ne prêchez pas l'évangile comme ça. se não tiver o poder do Senhor. Si vous n'êtes pas rempli du pouvoir Se não du Seigneur. tiver jejum na sua vida. Si vous ne jeûnez pas. Se não tiver oração na sua vida. Si vous ne priez pas. Não saia. Ne partez pas. Porque você vai ser envergonhado. Puisque vous serez pris et vous Em aurez Atos honte. dos Apóstolos, En Actes des Apôtres, nós vimos uns filhos de judeus chapitre 19, on voit des enfants de juifs. que eram filhos de sacerdotes. Ils étaient enfants d'un E sacrificateur. eles exorcizavam, expulsavam demônios. Et ils exorcisaient, ils expulsaient des démons. Tudo mentira. Às vezes, vendo o apóstolo Paulo En voyant l'apôtre Paul expulsando demônios, expulser les démons, eles também foram querer experimentar expulsar demônios. ils ont voulu le faire aussi. E repreenderam o endemoniado, dizendo: Et ils ont dit ainsi, Eu te expulso em nome desse Jesus que Paulo prega. il dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. O demônio olhou para ele e disse: Et le démon Eu conheço a dit, Paulo, je connais eu Jésus, conheço Jesus, je sais qui est Paul, mas tu eu não conheço. mais vous, qui êtes-vous? E deu uma peia nesses caras Et il tão les a grande. battus. Então não vá com essa Les sua a maltraités. inteligência. Donc, ne partez pas comme ça. Não vá com essa sua experiência. Avec votre Com expérience et esse teu intelligence, achismo ce que vous pensez, de querer mexer no reino do diabo d'aller faire quelque chose dans le para royaume des salvar, ténèbres, para libertar almas que estão sobre a sua escravidão. libérer des âmes, O diabo vai botar para você para correr. Satan vous mettra à courir. Então eu quero dizer para a igreja em nome de Jesus Et je vais vous dire au nom de Jésus, que não é eu que estou mandando vocês, je ne vous envoie pas, mas o Espírito do Senhor que está mandando essa igreja. mais le Saint-Esprit nous envoie. Se preparem, Préparez-vous, se preparem. préparez-vous, Busque o poder de Deus, cherchez le pouvoir du porque Seigneur, Ele vai estar enviando essa igreja. puisqu'il va nous envoyer. Ele vai estar enviando você Il nous enverra para pregar o seu à evangelho, prêcher son évangile, para libertar as almas que libérer les âmes estão acorrentadas qui sont prisonniers nas prisões do dans les inferno, prisons do d'enfer, diabo, du das diable, drogas, dans les drogues, do pecado, dans le péché, nas correntes dos vícios. dans les vices. É só pelo poder de Deus. Ce n'est que par le pouvoir Se du prepara a Seigneur. igreja. Préparez-vous. Ninguém está brincando aqui. Personne ne joue. O Espírito Santo não está brincando com essa igreja. Le Saint-Esprit ne joue pas. Não é um pastor que está te ensinando. Ce n'est pas le pasteur qui Não é um enseigne. pastor que está Ce conclamando. n'est pas le pasteur qui Mas dit, o Espírito de Deus mais le que Saint-Esprit tem te dado vida, qui vous donne la vie, tem te dado fôlego. le souffle. Está na hora. Il est temps Está na hora Il est temps de descruzar os braços, de décroiser les bras, levantar-se da sua cadeira, se lever, da sua zona de conforto zone de confort, e ir libertar as almas que estão presas. et libérer les âmes. Levanta a igreja com poder, Levez-vous avec pouvoir. porque Deus quer fazer obras Le maravilhosas Seigneur veut faire de grandes choses através de você à travers vous. e te convoca. Et il vous convoque. Te prepara, igreja. Préparez-vous. Aleluia. Alléluia. Eu vou falar bastante agora dos meus testemunhos, das minhas experiências de Je evangelismo. vais parler beaucoup de mes expériences Você quase d'évangélisation. nunca ouviu ou pouco ouve eu falar. Vous m'entendez peu Mas agora o parler. Senhor está mandando eu falar, Le Seigneur me contraint para à que le dire vocês saibam afin de savoir. que eu prego, Je prêche, mas porque tenho experiência, mais já passei por muita experiência parce que le Seigneur dessa natureza, m'a donné des para expériences estar à aqui vivre nesta igreja, pour être ici, para estar aqui na Guiana Francesa. ici en Guyane française. É porque o Senhor C'est parce que le já me Seigneur enviou em vários lugares m'a envoyé d'autres com o parts seu poder, avec son a pouvoir, manifestação do seu la poder. manifestation de son pouvoir. Aleluia. Alléluia.
Quando eu fui evangelizar a minha família, Lorsque j'ai eu évangélisé ainda ma era famille, novo convertido. j'étais nouveau dans Devia la ter uns foi. 3 anos. J'avais 3 ans Eu peut-être. já contei aqui que vivia de foi. jejum e oração. Et je vivais de jeûne et de prière. Os meus 85 dias primeiros Mes 85 premiers jours foram de jejum, ont été de jeûne, de de oração. prière. E aqui mesmo eu evangelizava. Et j'évangélisais ici. Esse cabaçu, Cabassou, que agora é Arconcele, Arc-en-Ciel aujourd'hui. quando saíram lá do Maiorri, En partant de Mayuri, o povo brasileiro que veio para essa área aí do Cabaçu, ceux qui sont arrivés à Cabassou, les Brésiliens, Deus me levou a evangelizar casa por casa. le Seigneur m'a appelé à évangéliser Eu tinha um trabalho lá no toutes les Kourou. maisons. J'avais un travail à Kourou. Deus falou para me sair Le Seigneur m'a e dit de vir para quitter mon evangelizar. travail, Evangelizei Evangelizei casa por casa. maison après maison. O irmão Otacílio morava O na frère casa dele. Au Tassilo, j'habitais chez lui. Ele que disse para mim: Il m'a dit, eu vou te dar comida, Alva. je vais te donner à E manger. todo dia eu saía 7, 8 Tous les horas jours, je partais à 7, 8 heures. e voltava 4, 5 da Je tarde. revenais à 16, 17 Ele heures. já tinha guardado um prato de Il comida. avait gardé mon assiette. Chamavam ele de muito enjoado, Il l'appelait de... mas eu não ennuyeux, mais achava, moi je pensais pas qu'il porque était méchant. ele reservava o melhor para mim, Il réservait la meilleure partie pour moi, para me alimentar. pour me nourrir. O pastor Carlos vendia Bíblia Pasteur a Carlos, il 50 vendait euros, des Bibles 50 à francos. 50 francs. E eu pedi dele, pastor, me dê essas Et Bíblias je para me demandais, vender. donnez-moi ces Bibles Me dê por 30 francos par 30 francs para me vender por 50. que je vende à Eu 50 fico com 20. et je garde 20. E ele me entregou uma caixa. Il m'a donné une boîte, Mas eu dava mais Bíblia do que vendia. mais je donnais plus que ce O que je ne pastor vendais. Sabá era o dirigente da congregação lá no Cabaçu. Pasteur Sabat était le dirigeant à As Cabassou. almas que eu ganhava, Les âmes que je eu gagnais, já levava pedaços de papel e caneta. j'avais déjà de quoi prendre E note. anotava o nome das pessoas. Je notais le nom des gens. E entregava para as pessoas, Je dizendo: donnais. de noite tem culto naquela igreja. Le soir, il y a le culte à Vá cette lá e église-là. apresente Allez-y, esse présentez papelzinho ce papier ao irmão Sabá. au frère Sabat. E o papelzinho dizia, Et il disait, depois o pastor Sabá até comentando uma vez comigo après, aqui, une fois le pasteur ele Sabat, dizia, todo culto eu recebia um Mas- papelzinho. tous les cultes, je recevais un As pessoas papier. iam lá, entregavam o papelzinho, eu il me lia no donnait púlpito. un papier, je lisais. Estava escrito, C'était écrit irmão Sabá, par Sabat. essa pessoa de nome assim, assim, Cette assim, personne aceitou Jesus como Ah, seu Salvador. acceptait Jésus. Hoje, há tantas horas, Aujourd'hui, até testemunha de Jeová dobrou o seu et même des joelho. témoins de Jéhovah, A irmã Dilma, Se sont rendus. Dilma, esposa Senhor- do irmão Barbosa, Dilma, que la morava já no Cabaçu, épouse du frère Barbosa, ela algumas vezes também me dava comida. elle me donnait à manger parfois aussi. Queridos, mas era com o poder Mais dans le de pouvoir evangelizar. d'évangéliser, Batia nas casas, d'aller maison après maison, entrava, je rentrais, gente com raiva, des gens gente méchants xingava, falavam mal do menaçaient, pastor Carlos, parlaient mal du pasteur, todo tipo de coisa ruim, de tout. J'ai entendu mas de eu tout. só ouvia, mas continuava pregando. Mais je continuais Eu à não prêcher. não saía para ouvir o diabo J'écoutais falar, pas Satan parler, principalmente contra o meu pastor. principalement contre mon Nunca pasteur. permiti que alguém falasse do meu Je pastor, n'ai jamais permis, daquele homem que me ensinava, puisqu'il m'enseignait, daquele homem que eu admirava. que j'admirais. Não permitia. Je permettais Nunca permiti. jamais permis. Pregava o Je evangelho. prêchais l'évangile. Pregava o Je evangelho. prêchais Até l'évangile. a última casa Jusqu'à la dernière foi maison, pregando o en evangelho. prêchant l'évangile. Depois fui para Macapá. Puis je suis allé à Ninguém da Macapá. minha família era crente. Personne de ma famille était Ninguém. croyant. Personne. Quando eu cheguei lá, Et en arrivant, a minha estratégia ma stratégie que eu usava, que o Senhor me deu, que le Seigneur m'avait donnée era orar durante a refeição. était de prier pendant les Eu pedia repas. para eles, quando ia almoçar na casa deles, Lorsque on allait à posso table, dar on passait, graças. E eles passait à table, je demandais, aceitavam, est-ce que je peux prier? Ils disaient mas oui, sorrindo um para o outro. en souriant comme ça. E eu orava, Mais je e priais. eu orava, Priais. e aproveitava Eu e profitei. falava um pouquinho
sobre a oração da Je refeição, parle un peu sur sobre o que Jesus la fez, prière multiplicou o du pão repas. Il a multiplié le e eles pain. ouviam. Ils écoutaient. Depois aconteceu uma coisa muito Une importante. chose importante, c'est A minha cunhada, Passei. chamada Odinaí, ma belle-sœur, ela é mãe do missionário de João, que agora é pastor Ela lá na é igreja de Macapá. maman du missionnaire de Dijon à Ela estava Macapá. com câncer Elle avait un cancer na coluna. dans sa colonne vertébrale. Foi para São Paulo, fez várias Elle est operações. partie à Sao Paulo, elle a fait des Não opérations, deram jeito, descartaram. mais c'était, Mandaram ela de volta. ils l'ont renvoyée à la maison. Ficou internada há mais de 6 meses no São Camilo. Elle était plus de 6 mois à E l'hôpital. eles mandaram para casa para morrer em casa. Et les médecins l'ont renvoyée à la E maison eu pour fui mourir à la maison. visitá-la. Et en visitant, A casa dele estava, parece, uma casa abandonada, com teias leur maison, on dirait que c'était de abandonné. aranha. Abandonné. O meu irmão, ele era, Meu frère. era distribuidor de água. Il était distributeur d'eau, Essas águas minerais. eau minérale. Mas a família estava toda acabada por Mais la causa famille da était enfermidade dela. terrassée à Elle cause de estava- sa maladie. Deitada na cama, era só como ela ficava. Elle était couchée Não sur le lit. mexia o corpo. Elle ne bougeait Muito plus. mal assim a cabeça. Très difficilement la tête. Só isso. Seulement la tête. E eu fui pregar para ela. Et j'ai prêché pour elle. Preguei, fiquei uma tarde quase toda Prêché presque tout un après-midi. pregando, falando, En parlant. porque eu era o principal companheiro, amigo do marido dela, que era meu irmão, Puisque j'étais l'ami le plus proche de mon frère. para a gente Oui. sair para os bares, Lorsqu'avant on sortait pour les levava bars, ele, je le eu ramenais morava só, dans les e bars. eu levava ele On buvait. para minha casa Je le ramenais chez com lui mulheres, avec des e ela não femmes. gostava de mim. Elle ne m'aimait pas du tout. Mas eu falei para ela, Mais pedi perdão de tudo isso, j'ai demandé pardon ce e jour. falei que Deus tinha me J'ai transformado, dit que le Seigneur m'avait que eu não era transformé. mais aquele Álvaro. J'étais plus comme avant. E ela acreditou. Elle a cru. E por fim eu perguntei: Et j'ai demandé, você quer aceitar Jesus como seu tu Salvador? vas accepter Jésus comme ton Esse sauveur? mesmo Jesus que eu aceitei e Ce transformou même minha Jésus vida. qui a transformé ma vie. Se você aceita, fecha os olhos. Ferme tes yeux. E ela fechou os olhos, Elle a fermé les yeux já com lágrimas. avec des larmes E déjà. eu orei ali por ela J'ai prié pour elle. e pedi do meu irmão: Je demandais à mon frère, eu posso fazer um culto amanhã je peux faire un culte ici, aqui na sua casa? chez toi? E ele disse: faz. Elle dit, vas-y, fais. Eu mesmo fui para lá, Donc, arrumei, tirei um pouco das Já teias que fez, já estava na sala nettoyer. e coloquei uma mesinha, abri a porta do quarto, J'ai ouvert la porte de coloquei uma la mesinha chambre. na sala, J'ai mis une table onde dava para ela vê-la do quarto. pour qu'elle puisse me voir. E convidei outros irmãos. Et j'ai invité d'autres personnes E eles foram qui sont allées. e ficaram ali sentados. Et ils étaient là. Era mais ou menos uns 6 ou 7 irmãos com suas esposas. 6 ou 7 frères avec les E eu épouses. preguei. Eu já falava em prêché. línguas. Je parlais en Eu langue. não tinha vergonha. J'avais pas honte. Era que quando eu começava a pregar, Lorsque je prêchais, Jesus me enchia do Jésus poder. me remplissait Eu du falava pouvoir. em línguas. Je parlais en langue. E eles ficavam sorrindo, Ils souriaient. zombando. Ils riaient. Mas, como o apóstolo Paulo dizia, Mais l'apôtre eu Paul não me disait, envergonho do je n'ai pas evangelho honte de de Deus, l'évangile. que é o poder para a salvação de todo C'est aquele le que crer. Pouvoir pour tout celui qui croit. Le salut de tout celui qui E por fim, Et enfin, eu pedi para eles ficarem em pé je leur ai demandé de se mettre e debout. perguntei do meu irmão: você permite que eu faça uma oração pela Tu me Odinaí? permets de faire une prière pour ta... Ele deu de ombros. Il m'a dit oui, Se vas-y. quiser, Si tu veux, oui. eu pedi: vamos dar as mãos. J'ai dit on va donner les mains. Se donner Eles les mains. estavam meio estranhos, Ils voulaient pas mas trop, estavam aceitando. mais ils acceptaient. Depois eu fiz saber Après, j'ai su que o que impactou eles de que verdade, ce qui leur a touché, para eles permitirem eu fazer culto, afin de me permettre de faire un foi o culte, meu testemunho c'était mon de témoignage quem eu era de qui j'étais, e agora quem eu estava sendo. qui, en ce moment, O meu après irmão, toute ma pastor transformation, Ivan, mon frère, le Perguntou pasteur para mim Ivan, se eu tinha encontrado com Deus. il m'a demandé, tu as rencontré Dieu? Eu disse sim, não Eu da disse, forma que você oui, está pensando. Pas comme tu penses.
mas eu encontrei com Deus. mais j'ai E rencontré le você Seigneur. viu Deus? Et tu l'as vu? Eu disse vi, mas não Oui. da forma como você está Pas pensando. comment tu penses. Mas eu vi Deus. Mais j'ai vu le Seigneur. Aleluia, através da fé no À coração. travers la foi dans mon Porque cœur. quando você está cheio do Espírito Que lorsque Santo, vous êtes rempli du cheio do Saint-Esprit, poder de Deus, rempli du pouvoir de quando o Dieu, poder do Evangelho está em você, lorsque querido, l'évangile est en vous, você vê as coisas espirituais, vous voyez les choses você spirituelles. entende as coisas Vous espirituais, comprenez les choses você spirituelles. consegue até ver o Calvário, Vous voyez le você calvaire. consegue até ver Jesus, Jésus, você consegue ver coisas vous voyez des choses que antes você não via. qu'avant vous ne voyez pas. Louvado seja o nome santo de Loué Jesus. soit le Seigneur. E eu orei, fiz uma oração muito Et simples j'ai prié très simplement. e disse: Deus, Seigneur, o Senhor está vendo aquela mulher lá dentro daquele tu vois quarto? cette femme. Senhor, Senhor, ela já te aceitou. Elle t'a accepté. Tu podes curá-la. Tu peux la guérir. Tu podes levantar daquela Tu peux cama la lever se tu quiseres. si tu veux. E foi isso. Et tout simplement, Terminei o culto j'ai terminé le e fui culte. embora para casa. Et on rentre Meus chez outros moi. irmãos foram embora para suas Tout le monde est casas. rentré chez soi. O meu irmão, marido da Udinaí, Et mon frère ele dormia no chão, num colchão dormait en de bas solteiro, dans un porque a lit. cama era só para ela. Parce que le lit était Ela que pour só elle. Il dormait mexia en bas. assim a cabeça. Elle bougeait un peu O comme resto ça. do corpo estava tetraplégica Elle praticamente. était pratiquement A perna tétraplégique. dela, uma perna estava bem Une de- fina, Ses jambes étaient mas très très muito fines. fina, Très fines. quase esquelética. Presque A rachitique. outra não estava tão fina. L'autre pas tellement, l'autre jambe. E aí eu fui para casa Et on e rentre eles chez moi. dormiram. Ils se sont E ela endormis. sentia dores Et elle avait profundas. de profondes douleurs. Eu acho que a irmã conheceu, a irmã Peut-être. Elande conheceu, Peut-être vous l'avez Aldinaí connu. conheceu? Conheceu. E aí, meus amados, quando foi no outro dia, Le lendemain, eram umas 10 horas da manhã, à 10 heures, o meu irmão, mon frère, Johnny, chega na casa da minha mãe, il arrive chez ma mère, assim como um desesperado. un peu désespéré. Ele me chama perguntando Et il m'appelle. para minha mãe por mim. Il demande pour moi. E eu vim vê-lo. Et je suis venu. Eu estava J'étais assim, venu. à vontade, que eu estava no J'étais quarto. tranquille dans la chambre. E ele disse: Vem aqui que eu quero mostrar Il uma m'a dit, coisa para viens, ti. viens, je vais te montrer une chose. Eu tinha uma irmã que morava na esquina. J'avais une sœur qui habitait proche aussi. E ele me levou, só deu tempo de eu pegar uma camisa, que ele Je- estava muito J'ai juste mis un t-shirt. alegre, muito. Il était très... Eu não J'ai pas compreendia. compris, il Ele était queria me différent. levar rápido. Il voulait m'emmener. E eu fui. Nós entramos pela porta dos fundos da On est casa da rentré minha irmã. Par derrière, E quando eu entro, lorsque je que rentre, eu olho quem estava sentado na je mesa, vois qui était à table. Aldinaí. Sa femme. Ela levantou, Elle s'est levée. disse meu cunhado, Elle a dit, ah, e me abraçou, elle m'a donné une accolade. andando. En marchant, E ela me contou o que elle m'a aconteceu. raconté ce qui s'est Ela passé. disse de madrugada, Elle a dit, au petit eu matin, senti vontade de ir no banheiro. j'ai eu envie d'aller aux toilettes. E quando eu percebi, Et lorsque j'ai remarqué, eu estava já me sentando, je me m'asseyais déjà, movimentando na je cama. bougeais, E eu me levantei, je me suis levé, fiquei em pé, me suis mise debout, segurando na parede. en tenant le E mur. o Jones, quando me viu, E lorsqu'il marido m'a vu, dela, ele deu um salto do Il colchão a sauté. e disse: Tu é Il a doida, dit, non, mulher. mais tu peux pas. Tu é louca. Ne fais pas Ele ça. não se tocava que ela estava em pé. Il ne se remarquait Ela pas que qu'elle nem- était debout. Se levantava, Puisqu'elle nem se ne- mexia. Bougeait même pas. E se aproximou meio que correndo Et il s'est rapproché d'elle para segurá-la. pour la tenir. E ela disse: Elle a dit non, Não precisa. Pas besoin. Jesus já me curou. Jésus m'a guéri. E eles ficaram ali Et ils étaient là o resto da noite, tout le soir. esperando amanhecer. Ils attendaient à ce que Saíram de casa le soleil se e lève. foram andando, Et ils sont partis andando, à pied, passando pelos vizinhos. en passant par les Os voisins. vizinhos que conheciam a Et les situação voisins dela connaissaient la situation. ficaram admirados. O que Ils étaient aconteceu? admirés. Qu'est-ce qui Ela s'est só passé? dizia: Jesus me curou. Jésus m'a guéri. Jesus me curou. Jesus m'a guéri. Jesus me curou. Jesus m'a guéri. Sabe o que é isso, irmão? Qu'est-ce que É cela? o pastoral. C'est le pasteur Alvaro. É o pastoral. C'est le pasteur Alvaro. Não é. Pas du É tout. o poder do evangelho. pouvoir É de o poder l'évangile. de Deus. Le pouvoir Se de Dieu. você quiser, Si vous você croyez, pode também vous pouvez ter esse poder avoir ce e pouvoir. Deus fazer Et maravilhas le Seigneur faire des através da merveilles sua vida. à travers votre vie. E depois ela deu o quarto para fazer culto. Ele Il a virou uma donné igreja. sa chambre à faire une Lá église. no quarto. Sa maison est devenue une église.
dans sa O chambre. outro irmão meu Un deu autre um frère à moi, escritório que ele il tinha. a donné un bureau E qu'il já avait, estava. Ele tinha uma empresa Il de avait construção civil une entreprise e já não estava operando. et qui était inopérante. E eu pedi para ele. Et j'ai E demandé, ele me deu aquele il m'a escritório. donné son bureau, E começamos a fazer on culto. a commencé à faire des cultes. Irmãos, meus cunhados, Mes frères, meus mes sobrinhos beaux-frères, mes iam para lá. cousins, ils E allaient, uns diziam que iam para zombar. et un y Mas allait quando pour chegavam lá sourire, mais en e arrivant, ouviu a palavra de ils écoutaient Deus, la parole du Seigneur, caíam de joelhos, ils tombaient à se genoux, rendendo a en Jesus. se rendant à Jésus. Eu tenho uma cunhada J'ai une que belle-sœur, ela era terrível. elle était terrible. Quando ela tomava umas, pegava até santo. Lorsqu'elle buvait, Temos elle se até ainda transformait. fotos dela. On a encore des Ela em cima da photos. mesa, Elle sur la mesa do table, escritório, sur la foi table, para lá para zombar. elle allait pour Ela rire, mesmo conta esse mais elle testemunho. raconte le Ela témoignage. disse, eu vou lá para lá, vou ver o que está Allez, on y acontecendo, va, on vou y lá va. zombar. Je vais rire Do Álvaro. d'Alvaro. E ela estava lá. Mas quando ela viu o poder de Lorsqu'elle a vu le Deus, pouvoir du ela Seigneur, pulou da mesa elle a sauté sur la e table foi se ajoelhar et e elle disse, s'est me agenouillée. perdoe, Elle dit, meu cunhado, pardonne-moi, me perdoe, pardonne-moi, eu quero aceitar je Jesus. veux accepter Jésus. E Deus começou a fazer coisas maravilhosas. Et le Seigneur a fait de merveilleuses Eu choses. não orava para Deus curar. Je priais pas Eu pour não qu'il orava guérisse. para Deus batizar com o Je Espírito priais pas Santo. pour qu'il Eu baptise. não orava para Deus fazer os milagres Je que priais pas fez. pour qu'il fasse des Eu miracles. só cantava Mais je um chantais. hino. Quando terminava o culto, a À la pregação, fin, eu sentia aquele ambiente je cheio. ressentais l'ambiance E eu começava a et cantar. je chantais, Pai Celeste, Père Céleste. eu preciso. Ai, irmãos, besoin de toi. eles vinham Et il chorando. venait en pleurant. E depois era o testemunho. Et il y avait un O marido témoignage. da minha prima, Le ele veio dizer que estava com AIDS, cousin m'a dit qu'il avait le mas sida. depois trouxe o outro Et après, documento, il a ramené un autre o document. outro exame dizendo autre que já não estava Examen, il mais. disait qu'il n'avait plus le E os sida. sobrinhos todos aceitaram Jesus. Les cousins se sont Os rendus à irmãos Jésus. todos aceitando Jesus. Mes frères aussi. Os cunhados todos aceitando Les Jesus. beaux-frères. Um avivamento glorioso Un na avivement família. dans ma famille. Isso é o poder do C'est le Evangelho. pouvoir de Quando você l'évangile. sai para pregar o Lorsque vous Evangelho sortez à com prêcher poder e glória, avec pouvoir, Deus quer preparar esta le igreja. Seigneur veut préparer Quer cette preparar église. você, jovem. Il veut vous Quer préparer. preparar você, irmão, irmã. Mas busca o poder de Deus Mais para isso. cherchez le pouvoir du Seigneur. Estratégia Stratégie de evangelismo não d'évangélisation funciona ne se marche não pas houver o poder de sans Deus le em sua pouvoir vida. de Dieu. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então Jesus, Et Jésus ele orienta l'oriente os seus discípulos. ses disciples. Jesus, perdão, ele fala do poder. Il parle de ce pouvoir. Aqui diz o versículo de número 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes Verset, poder sobre os espíritos imundos, Il para dit- os expulsarem e para curarem toda sorte de enfermidade. il leur donna du pouvoir. Ele dá o poder Il donne son pouvoir. para depois enviar. Pour après envoyer. Queremos evangelizar, On veut queremos fazer évangéliser, a obra de Deus faire l'œuvre du Seigneur desse jeito na carne. avec la Non, chair. bah. Non, ça Uma marche outra coisa que o Senhor Jesus faz, pas. Autre chose que Jésus fait, além de dar o poder e a autoridade plus de donner son pouvoir sobre os demônios, sur les démons, o Senhor Jesus, ele orienta, amado. il oriente. Ele traz uma orientação. Não podemos evangelizar de qualquer On ne jeito. peut pas évangéliser n'importe comment. Como diz a gíria, do jeito que dá na telha, Comme on veut, do jeito que eu acho. comme on pense. Tem que receber orientação para Il fazer faut esse tipo de trabalho. Avoir l'orientation du Seigneur pour faire ce genre de Nós travail. vamos ver aqui, Il est dit, capítulo, versículo 5 verset 5 até o 8, jusqu'au 8, diz assim: il est dit, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: ce sont les 12 que Jésus envoya. Ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de N'entrez Samaritano, pas dans la ville des Samaritains.
mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison E indo d'Israël. pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Allez prêcher et dites, le royaume des Então cieux est proche. Jesus, ele não diz assim, vão e prega o evangelho. Allez prêcher. Não, ele começou a orientar. Non, il a orienté. Ele disse, olha, Il a dit, preguem primeiro para os judeus. prêchez d'abord aux Juifs, Não vão pregar para os samaritanos pas pour les Samaritains, e nem para os gentios, ni pour les païens, mas primeiro para os judeus. d'abord aux Juifs. Jesus tinha uma missão Jésus avait une mission de evangelizar, mas d'évangéliser. a ordem que ele recebe do Pai, Mais l'ordre qu'il reçoit, primeiro para os filhos de Jacó. d'abord les enfants de Então, se ele Jacob. estava mandando alguém fazer isso, Et s'il envoyait quelqu'un ele à ça, estava mandando para fazer o que ele veio c'était fazer. pour ce que lui, il Querido, muitas das vezes avait o été. pastor diz, faz isso, envoyé. isso. Pourquoi le pasteur dit, fais ceci, E cela. aí a pessoa começa a On achar dit, ah, que deve fazer de outro jeito, c'est pas comme ça, do jeito que eu quero, c'est comme je como eu veux, quero. la façon dont je veux. Tomemos cuidado com essas coisas, Faites-en porque o attention. pastor é um guia Le pasteur espiritual. être un guide Muitos spirituel. têm se perdido Plusieurs se porque perdent, querem conduzir-se Qui veulent a si se conduire mesmo. tout seul. Louvado seja o Senhor. E ele diz, olha, Dit, é, indo e pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. allez prêcher, dites, Então, o que, le que royaume des Jesus cieux est ensina proche. aqui? Qu'est-ce que O que, Jésus que ele dit? orienta? Pregue o reino de Deus. Prêchez le royaume. Pregue o reino de Deus. Prêchez le royaume de Dieu. Prega a salvação. Prêchez le salut. Se for necessário. Si nécessaire. Se for necessário, Si nécessaire. então cure os enfermos. Guérissez les malades. Expulse os demônios. Expulsez les démons. Faça milagre. Faites des miracles. Se for necessário. Si nécessaire. O importante é pregar o evangelho. L'important, c'est prêcher l'évangile. Não vamos sair por aí, queridos. Ne sortons pas. Olha, vamos fazer milagre. Ah, on fera des miracles. Vamos curar. On va guérir. Vamos expulsar On va demônios. expulser les Não, démons. senhores. Não. Nós vamos sair para pregar. Nous prêcherons. Agora, se um demônio se Si un manifesta, démon apparaît, on expulse. l'expulse. Se apresenta um enfermo, Si un infirme apparaît, ore para ser on curado. prie. Se for preciso, Si c'est besoin, use o poder utilisez le pouvoir para esses fins. à sa fin. Mas se não for Il preciso, n'y a pas besoin. pregue somente o evangelho e Prêchez seulement salve alma. l'évangile. Nós vimos muitos movimentos por aí, On voit beaucoup de mouvements que o marketing, a publicidade é où essa. il y a Venha para o seu milagre. publicité. Venha para a sua cura. Venez vers votre Está miracle. errado. Non, Está errado. c'est pas comme ça. Jesus manda pregar o evangelho. Jésus nous dit de prêcher Pregar a l'évangile, salvação. le salut. Agora você tem o poder. Et vous avez le pouvoir. Se for necessário, Si c'est nécessaire, use. utilisez. Mas ele diz, Mais il dit, o que recebeste de ce que graça, vous recevez dai gratuitement, de graça. donnez Se gratuitement. for preciso curar, Si nécessaire, cure, guérissez. mas não cobre nada. Mais ne demandez pas de l'argent. Se for preciso expulsar demônios, Si nécessaire, expulse, expulsez les mas não démons, cobre nada. mais sans demander de l'argent. Isso não é teu. Ce n'est Não pas é à para vous. fazer Ce comércio. n'est pas pour un commerce. Não é para fazer comércio. Pas pour un commerce. Esse é um instrumento que Deus te Mais dá. un instrument Que que le Deus Seigneur vous dá donne para a igreja, et il donne à l'église para pregar o pour evangelho. prêcher l'évangile. Louvado seja o nome santo Loué soit le do Seigneur. Senhor Jesus. Queridos, o terceiro ponto. Então nós Terceiro vimos um ponto. ponto que é o poder que No- Deus dá. Pouvoir que le Seigneur Temos donne que ter, il se faut formos anunciar o evangelho. pour annoncer l'évangile. O segundo ponto, Deuxième point. receber as orientações devidas. Recevoir les orientations As orientações e não sair por aí de qualquer et jeito. non pas sortir de n'importe quelle façon. E o terceiro ponto, Troisième point. ter fé. Avoir la foi. Confiar somente Confiance nele, au Seigneur, em Deus. en lui seul. Nós vamos observar a partir do versículo 9. On va à partir du verset Não 9. possuais ouro, Ne prenez ni nem or, prata, ni argent, nem cobre ni monnaie. em vossos cintos, dans vos nem ceintures, alforjes para o caminho, ni sac pour nem le voyage, duas túnicas, ni de tunique, nem sandálias, ni souliers, nem bordão, ni bâton, porque digno é o operário do seu alimento. car l'ouvrier mérite sa Então o nourriture. Senhor diz, Et le Seigneur dit, a orientação, l'orientation. não se preocupe
preocupe Ne vous se inquiétez você pas tem alguma coisa ou não. si vous avez ou Se pas. você tem prata Si ou vous avez de ouro. l'or, Se você tem dinheiro. de l'argent, Se você tem transporte. transport, Se você tem condições. conditions, Não se preocupa com ne isso. vous inquiétez pas. Vá pregar o evangelho. Prêchez l'évangile. Vá pregar o Prêchez evangelho. l'évangile. Não confie nessas coisas. Ne vous confiez pas à ces Se choses. você precisar de ouro ou Si prata vous avez besoin d'or ou d'argent durante o teu trabalho, pendant le Deus travail, vai te dar ouro e le prata. Seigneur vous donnera. Se você precisar de Si transporte, vous en avez você besoin, evangelizando, transport, Deus vai te dar le transporte. Seigneur donnera. Mas Jesus, ele quer que nós tenhamos fé. Mais Jésus veut qu'on ait la Ele foi. quer que você saia Il veut que vous para pregar o sortiez, prêchez evangelho l'évangile com os recursos do avec céu, les ressources du ciel, com os recursos les espirituais ressources spirituelles, e não os materiais. pas querido. matérielles. Os materiais se Ces acrescentam. ressources, il donne. Então, queridos, existem muitas pessoas, infelizmente. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement. Ah, eu não tenho um Ah, salário. j'ai pas de salaire. Eu não tenho um trabalho. J'ai pas de travail. Eu não tenho um J'ai pas de transporte. transport. Eu não tenho isso. J'ai pas ceci. Mentira! Non. Porque se você estiver cheio do Parce que poder de si vous Deus, êtes rempli du pouvoir de você Dieu, não vai confiar nessas coisas. vous n'allez pas vous confier à A ces tua choses. alma vai querer salvar a alma. Votre âme voudra E sauver se des você âmes. precisar, Et si vous avez besoin, Deus vai te dar com le certeza. Seigneur vous donnera. Confie somente em Deus. Ayez confiance au Os que Seigneur. estão cheios de Deus, Ceux qui sont os remplis que du estão Seigneur, cheios do poder, remplis du pouvoir, só confiam nele. ont confiance au Só Seigneur, confiam en lui nele. seul. Aprenda uma coisa. Apprenez une chose. Aprenda uma coisa. Apprenez une A chose. diferença entre o missionário e o La funcionário. différence entre un missionnaire et un fonctionnaire. O Le funcionário, fonctionnaire, ele depende de il salário. dépend du Ele salaire. só vai se tiver Il salário. va s'il y a un Ele salaire. só vai se tiver Il condição. va s'il y a des Ele conditions. só vai se houver uma S'il y a une negociação. négociation. Esse é o funcionário Voilà de le Jesus. fonctionnaire de Jésus. O missionário, Le missionnaire, não, Não. queridos. O missionário, ele não precisa de il salário. n'a pas besoin de O salaire. missionário, ele precisa de fé. Il a besoin Ele de tem foi. fé. Avoir la Ele foi. confia em Deus. Il confie au Seigneur. Alléluia. E ele sabe Et il sait que Deus está o mandando e Deus vai Que o tomar Senhor todas as providências. l'envoie et qu'il Diz que ele disse, prendra vocês não levem ouro, nem cinto, nem nada. tout. Il a dit ne prenez rien. Não leva. Prenez E rien. quando eles voltaram, Et en revenant, Jesus perguntou, faltou Jesus alguma coisa para a demandé vocês? quelque chose vous a Eles manqué. disseram, não, Ils não ont dit non. faltou nada. Rien ne nous a manqué. Quando Deus me mandou lá para o sertão do Nordeste, Lorsque le Seigneur m'a envoyé au nord-est, tudo que eu tinha de valor tout ce que j'avais de valeur, era um tênis da marca Nike. c'était des chaussures Nike. Eu comprei em São Paulo, J'ai acheté à São Paulo. porque eu estava indo para Camboriú, Parce que j'allais à lá com o Camboriú, pastor Cisino, Gideões Missionário. vers une autre ville du Eu ia me Brésil. apresentar ao pastor Cisino J'allais me présenter comme un missionnaire para me cadastrar como missionário dos Gideões Missionário. afin qu'il m'envoie. Mas chegando em São Paulo, Mais en arrivant à São eu Paulo, comprei um tênis j'ai acheté des chaussures. Nike. Não Nike. foi nem eu, foi a minha mãe. Ma mère a acheté en fait. Para me chegar pelo menos em Santa Catarina, né? Pelo Au menos. moins là-bas avec Eu era de bonnes chaussures. solteiro, pelo menos para as meninas olhar pelo menos pro meu Au pé. moins que les femmes regardent au moins mes chaussures. Mas só J'avais que pas de femmes. Deus disse, não é pro sul, Le Seigneur a dit non, c'est pas vers le é sud, pro c'est nordeste. vers le nord-est. Você quando tem a graça de Deus na sua Lorsque vida, vous avez la você grâce du muda Seigneur, os teus planos vous na hora. changez vos plans. Na hora. Ouve a voz de Deus. Écoutez la voix du Cheguei lá Seigneur. no sertão, En arrivant ele là-bas, nem sabia o que era je ne Nike. savais même pas qu'est-ce que c'était un Se a Nike. pessoa tivesse com tênis Nike, Si vous avez des chaussures ou um Nike Conga, ou ou d'autres um marques, chinelo de dedo, para eles tanto ou faz. des savates, pour Não eux, sabe ça de ne sert à nada rien, ils ne savent disso. pas. Não tinha nenhum valor material, Il n'y avait pas de não tinha valeur. nem dinheiro. Tudo que eu tinha era um tênis Tout Nike ce que j'avais, c'était ça. de valor material. Mas quero dizer uma coisa para você, Mais je veux dire, queridos, eu fui para lá, mas eu tinha 2 pares de joelho, j'avais 2 genoux, tinha oração, j'avais la prière, eu tinha jejum na minha vida j'avais le jeûne dans ma vie. e eu tinha uma Bíblia na mão Et j'avais une Bible dans ma main. e comunhão com o Espírito Et Santo. communion avec le Saint-Esprit. Isso basta. Ça suffit. Orei,
Minha casa não tinha piso, não, era Ma barro. maison n'avait même pas... Sanitário era no vizinho. Les toilettes étaient dans notre maison Eu não d'ailleurs, importava com isso. mais je m'inquiétais pas. Meu guarda-roupa era um fio elétrico pendurado. J'avais un fil qui Eu me servait botava lá minha roupa. pour garder mes vêtements, Um banquinho que eles chamam de tamborete un e uma esteira. tambouret. Fomos lá. Trabalhamos. J'ai travaillé Quando saímos de lá, et en sortant, deixamos uma igreja. j'ai laissé une église. Tinha nada, não tinha ninguém, Il n'y avait nada. rien, personne. Deixamos uma igreja Mais j'ai laissé une église construída. construite. Não tinha água, ainda com uma cisterna para 22 mil litros d'água. Et de l'eau avec une citerne. Outro dia eu conto, eu entrei nessa Guiana Francesa sem passaporte, sem documento, sem nada, On rentre de en Guyane avião. française sans rien, sans Entrei passeport, clandestino de avião Clandestin, no aeroporto. en avion dans Deus l'aéroport. me mandou, vai na Guiana. Le Seigneur m'a dit, Veio, entrei em contato com um amigo que nós tínhamos, Júlio César, o j'ai Marco parlé conheceu. avec Jules XVI, Mandei umas fotos do lugar e ele mandou dólar. j'ai envoyé des photos, il m'a envoyé des dollars Construímos. Com mais ajuda lá do pastor Miranda, avec l'aide du pasteur Miranda. construímos. On a construit E viemos embora. Para a glória de Deus. pour la gloire de Dieu. Acredito que uns 5, 6 anos atrás, Il y a 5 ou 6 ans, e foi, eu acho, um prédio muito bonito que nós deixamos. un immeuble vraiment beau. Depois de muitos anos eu On a voltei laissé- lá. Je suis revenu Eu fiquei maravilhado. et j'étais émerveillé. Uma igreja já grande, Une grande église frente de vidro. en Que vie. coisa linda, meu Deus. Eu me Très beau. emocionei. J'ai pleuré, Eu fui convidado para pregar. Fui J'ai num culto été no domingo. invité à prêcher E lá eu vi uma irmã que agora já dorme no et Senhor. j'ai vu une A sœur irmã qui, Margarida. sœur Margaride. E nós tínhamos um trabalho. On avait un Era travail, uns 7, 8 quilômetros. 7-8 kilomètres Ela morava mais para dentro do habitait sertão. loin. Ela levava castanha Elle ramenait des de choses caju. à manger, des noix de Ela cajou. assava e levava para me Faisait des comer. noix pour que je E eu mange. guardava aquelas castanhas 2, 3 Et je dias gardais 2-3 jours comendo. en A irmã mangeant. Cícera, La sœur Cicéla, ela as fritava não, ela assava, sei lá, mais bolachinha que tinha elle faisait à para tomar manger com café. pour moi. Tinha luxo não. Mas, meu amado, era um paraíso. Mais c'était un paradis. O poder de Deus, a graça de Deus. La grâce du Você Seigneur pode estar no pior lugar do pouvait mundo, être dans la pire mas ali é um place. paraíso. Mais c'est un paradis Jesus avec la grâce. transforma tudo. Jésus transforme tout. Quando eu fui, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, não Il y lembro a bem, 6 ans de ça, recebi um telefonema j'ai reçu de lá. un appel. Pastor, o senhor pode vir aqui? Pasteur, vous pouvez venir ici. Você pode vir aqui a São Bento do Trairi? Ici, dans la ville. Eu disse, por quê? Ele disse, "Não, porque está Mas por quê? completando, parece que era 30 anos Parce qu'il y a 30 ans de missão. de mission. E o prefeito quer lhe dar Et aqui, le préfet, o prefeito na Câmara dos Vereadores, la chambre quer des lhe dar um élus certificado veut vous donner un como certificat cidadão. comme un citoyen Cidadão São Bentense. de la ville. Digo, que honra, Bien, quel honneur. que honra. Mas por quê? Porque foi o senhor que veio Et fundar, pourquoi? Parce que vous avez fondé, construir a igreja aqui. construit l'église Eles ici. queriam me homenagear Et il voulait rendre como hommage cidadão São Bentense. comme por un causa citoyen de la daquele ville prédio. à cause de Eu l'immeuble. disse, toda a honra é J'ai dit, mais toute do la gloire Senhor. est du Seigneur. Não posso ir. Je ne peux pas y Não aller. foi. Je O ne dia peux que pas o senhor vier partir. aqui, você recebe. Un jour, vous viendrez. Amém. J'ai dit Amen. A honra é de Deus. Mais l'honneur est du Seigneur. Querido, é o poder de Deus. C'est le pouvoir du Seigneur. É o poder de Deus. C'est le pouvoir du Seigneur. Quando eu cheguei aqui nessa Guiana Francesa, En arrivant à Cayenne, amado, não foi diferente. ce n'a pas été différent. Era oração e Prière jejum. et jeûne. Eu começava a orar Comecei a 7, 8 prier, horas e até 7, meio-dia. 8 heures jusqu'à midi, 1 hora de joelho. jusqu'à 13 heures, Fazia genoux. 7 dias de jejum, 7 de jours de vigília sozinho. jeûne tout seul de No outro prière. ano, Deus nos deu esse Et prédio. le Seigneur nous a donné cet immeuble, E essa obra, cette œuvre. queridos, isso é o poder de Deus. C'est le pouvoir du Seigneur. Agora não é, meu Deus, vou fazer uma festa do ciclo de C'est oração. pas, je vais faire Vou jejuar, je vais jeûner pour la vou fête, consagrar para consacrer festa. pour la Não é fête. assim. Non, ce n'est pas É comme uma ça. vida C'est une contínua vie de oração, continue, de jejum, prière, de de jeûne, choro, de de rosto pleurs, no pó, de diante prière de Deus. devant le Não é Seigneur. só quando falta
Pas o seulement azeite na botija, não. lorsqu'il nous Mas manque, é com a botija seca, mais avec ou com a lorsqu'il nous botija manque, cheia. mais quand É uma on a une vida abondance, contínua, une vie todo continue, o tempo, tout le de temps, choro, de humilhação. d'humiliation. Deus, eu tenho um Seigneur, ministério, j'ai un eu ministère, tenho um talento. j'ai un talent, Deus, me ajuda a granjear, aide-moi, porque eu vou prestar conta puisque je vais contigo. te Não donner me tout. deixa Ne perecer me laisse pas por périr causa à disso, cause de Pai. cela, Père. Vamos ficar em pé. Mettons-nous debout. Aleluia. Alléluia. Essa igreja, em nome de Jesus, Cette église au nom de vai Jésus sair para a rua. va partir dans les rues. Faça a sua equipe viva nesse Faites poder. votre équipe, Prepare-se e Préparez-vous. pregue o evangelho. prêchez l'évangile, Expulse os demônios. expulsez les démons, Cure os enfermos. guérissez les Mas malades, salve mais almas. sauvez des âmes, Salve almas. sauvez des âmes. Porque Deus nos enviou, nos chamou Parce que le Seigneur nous para a envoyés salvar almas. à sauver des âmes. Passamos semanas inteiras, On a eu des semaines entières, mês inteiros, mois entiers, que nem ligamos para as almas. et O que eu estou fazendo com o meu talento? ce que je fais de mon talent, O que eu estou fazendo com a minha vida? de ma vie, Meu Deus, Seigneur, vamos mudar, queridos, changeons a nossa aparência diante do notre Todo-Poderoso, apparence devant le Seigneur, diante dos anjos de devant Deus. les anges. Dizer, Deus, Dire, Seigneur, Deus, eu quero ser usado pelo teu je veux poder. être utilisé par ton pouvoir. Vamos abençoar Israel. Bénissons Israël. Deus, levantamos as nossas Senhor, mãos nos e elevamos oramos, nos mains, abençoando Israel.